E quando nós vemos essa revelação bíblica, nós encontramos nos dias atuais alguns obstáculos para a igreja moderna. Um dos primeiros obstáculos que nós encontramos é o individualismo. O individualismo é um obstáculo muito grande, porque o individualismo ele causa divisões, ele causa várias interpretações, e um indivíduo só, eu sozinho não sou igreja. Eu sou um membro da igreja. Individualmente, nós somos membro de vários membros que compõem um corpo. E este corpo tem um cabeça. Um cabeça. E esse cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, o individualismo vai causar divisões, o individualismo vai causar vários fatores que vão trazer heresias para dentro da igreja. E vai terminar tirando o foco, o verdadeiro foco da igreja. O individualismo vai causar o governo humano, que é o segundo obstáculo para a igreja moderna. Essa igreja instituição, ela é composta de várias regras e por pessoas. Por isso que eu falei num vídeo anterior, em um vídeo aqui do canal, que quando uma organização humana formada por pessoas, ela jamais será perfeita. A igreja organização, a igreja instituição, nós não iremos encontrar uma igreja perfeita, não. Porém, a igreja organismo, há a igreja perfeita. A igreja, ela foi instituída por um homem que estava aqui, 100% homem, porém 100% Deus. Porém, como já disse, antes na eternidade ela já havia. Então ela é perfeita, porque ela veio do céu. Ela é do céu. A igreja instituição, ela é constituída de estatutos e regras. Ela precisa de leis para reger a sua vida, a sua constituição. Ela precisa de regras, ela precisa de vários artifícios para que venha a ser seguido e obedecido pelos seus membros. Esta é a igreja organização. Agora, a igreja organismo, ela é um organismo que funciona em conjunto com seus membros. E o cabeça deste organismo é Cristo. Estou falando da igreja organismo, a igreja espiritual, a igreja que é Cristo, o qual ele é o cabeça. Ele é o administrador. Ele é o fundador. Nós devemos procurar saber qual a vontade de Deus, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que está aqui para nos revelar a vontade de Deus, de Jesus para a sua igreja. Então, esta é o parâmetro estabelecido por Deus através das Escrituras Sagradas. O governo humano vai nos trazer várias interpretações, várias divisões. Um vai interpretar a Bíblia de um jeito, outro vai interpretá-la de outro jeito. A igreja, a organização, faz de Cristo uma coisa e da igreja outra. Vou repetir, a igreja, a organização, a igreja, a instituição, faz de Cristo uma coisa e da igreja outra. Então nós precisamos ser sábios. Por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 10, olha, eu estou enviando vocês como ovelha ao meio de lobos devoradores. Sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de usar nossa inteligência
precisamos ser sábios para não nos contaminarmos com o sistema religioso, para não apenas fazermos parte da igreja organização, mas sermos simples como pomba, ou retidão, justiça, para fazer parte da igreja organismo. Então nós precisamos ser simples como a pomba. Olhar para as dificuldades espirituais minhas e dos outros, olhar para as dificuldades espirituais da Igreja de Cristo, procurar buscar, através do Espírito Santo, a verdadeira vontade de Deus para a sua igreja. Mas precisamos ser prudentes para que o sistema religioso, para que a igreja, a organização, não nos venha tirar o foco, não venha nos colocar à margem da igreja organismo. Precisamos estar alerta e não nos deixarmos contaminar com as coisas desse mundo, militarmos a nossa missão sem embaraço. É isso que o apóstolo Paulo relata em uma das suas cartas. O governo humano nos faz nos lembrar da Torre de Babel. Nimrod, ele era o máximo, ele era o dominador total, ele dominava total, ele imperava, era um regime totalitário. Ele dominava as leis, ele ditava as leis, ele dominava os juízes, ele dominava os executores. A vida e a morte estavam na mão dele. Era tudo dominado por ele, era um regime totalitário. Deus disse, olha, o homem é um. Agora não vai ter obstáculo para o plano, o projeto deles. Então Deus fez aquela separação, aquela confusão de línguas para que o povo se espalhasse. A primeira vez que aparece ali, o Senhor resgatando, restaurando a humanidade que estava sob um regime totalitário, para que todos tivessem as suas direções. Isto porque no dia de Pentecostes, o Senhor novamente ajuntou o povo seu debaixo de não de um regime totalitário, mas apenas debaixo de um regime teocrático, seria isso. A igreja, ela tem que viver debaixo de uma teocracia, onde o Senhor é o imperador, onde o Senhor é o Senhor da igreja, onde ele domina tudo. Tudo deve estar nas mãos do Senhor. Essa seria a instituição da igreja perfeita. Mas a igreja, o organismo, segue essa regra, porque ela é administrada, ela é ornada, gerida pelo Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes foi isso que aconteceu. Uma fuga para aqueles que estavam debaixo de um regime totalitário para vir para um regime teocrático. E muito mais do que isso, estou falando de igreja organismo, ou seja, de uma vida espiritual, não de organização. Mas as organizações no primeiro século, elas também se adequaram a esse pensamento. Logo depois, no início do quarto século ali, foi que a igreja novamente sofreu a interferência de regime totalitário. Mas enquanto antes ela tentou se adequar ao regime teocrático. Por isso que a igreja do primeiro século foi uma igreja viva, uma igreja com poder. E hoje já não encontramos a igreja com poder, porque é uma igreja a qual tem se adequado a vários sistemas. Aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, aquele que quer verdadeiramente servir ao Senhor, esse deve fazer parte da igreja organismo. E fazendo parte da igreja organismo, você pode fazer parte da igreja organização. Você só não pode fazer parte do regime, do sistema religioso.